Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Samuel, de Geografia, e seja muito bem-vindo a mais uma aula do meu canal. Antes de iniciarmos a aula, vamos àquilo de sempre. Pausa, busca caderno, canetas de todas as cores, lápis de cor, faz as tuas anotações, mapas mentais, desenhos, o que quer que seja, mas anote o conteúdo que vai ser abordado durante esta aula, porque isso ajuda e muito na aprendizagem, ok? Dessa vez o conteúdo que eu trago para vocês é climatologia. E apesar de não ser um conteúdo muito extenso, eu vou dividir esse conteúdo em 3 aulas, tá? Então no vídeo 1, que é esta aula agora, nós vamos abordar a diferença entre tempo e clima. Nós vamos ver quais são os elementos e os fatores climáticos, as zonas térmicas ou climáticas da Terra, e vamos conhecer também as zonas de convergência, a ZICIT e as ACAS. Na aula número 2, nós vamos ver quais são as massas de ar que atuam no nosso país, os tipos de frente. Como assim frente? Frente fria, frente quente, frente estacionária, frente oclusa, e os tipos de chuva, tá? 3 tipos. Chuvas frontais, chuvas orográficas e chuvas de convecção. Na aula de número 3, nós vamos abordar os climas do Brasil. Ao fim dessas 3 aulas, eu espero que vocês tenham compreendido como os elementos e os fatores climáticos, além das 5 massas de ar que atuam no nosso território brasileiro, contribuem para os comportamentos atmosféricos do nosso país, tá? E a metodologia utilizada nestas aulas será a explicação do conteúdo através de tópicos e mapas mentais, assim como vem sendo feito, né, em todas as minhas aulas, que é a minha forma de passar o conteúdo, e a análise de mapas, imagens e ilustrações. Preparem-se para uma aula com muitas imagens, muitas ilustrações. Eu gosto muito de trabalhar com isso, porque assim parece que dá para entender um pouquinho mais na prática o que eu estou falando, tá? Então, não adianta eu falar, tal clima do Brasil ou tal massa de ar atua em tal lugar, se eu não mostrar no mapa para vocês esses lugares, tá? Então isso aproxima vocês, estudantes, um pouco mais do conteúdo que está sendo abordado. Quero adiantar a vocês que climatologia é um conteúdo assim, ó, muito legal. É apaixonante. Eu sei que eu sou suspeito para falar e eu falaria isso em todos os vídeos de geografia, em todas as aulas, porque realmente eu gosto de tudo. Mas tenho os meus conteúdos preferidos e climatologia é um deles, tá? É muito legal, é muito fácil. Basta tu prestar atenção, entender os conceitos que eu estou falando, entender a ligação entre os conteúdos abordados, tá? E eu vou te ajudar a fazer isso ao longo dessa aula, mas a única coisa que eu peço para te fazer aliás, 2 coisas: prestar muita atenção no que eu estou falando, no que eu estou explicando, e fazer as tuas anotações, ok? Então, sem mais enrolações, vamos para a aula. Eu gosto de iniciar esse conteúdo sempre fazendo uma pergunta aos meus alunos. E, incrivelmente, os meus alunos nunca respondem aquilo que eu quero. Então, o que eu pergunto? Como é que está o clima hoje? Tô fazendo essa pergunta aí pra ti também, tá? Como é que tá o clima hoje? Tá? Pausa, vai lá fora e vem então. Vamos lá, vou te esperar. Ok, tá? Pessoal, como é que tá o clima? Aí uns alunos me falam, tá quente. Não, tá errado, não tá. Tá abafado? Não. Tá chuvoso? Não. E aí eles ficam, e vão tentando, e eu aí, não, e não. E aí a minha resposta é depois de um tempo. Quanto a vocês eu não sei, mas o clima está subtropical. Daí eles sempre, daí eles parece que, cai a ficha. Pessoal, por que eu começo fazendo essa pergunta sabendo e na verdade esperando que eles errem? Para explicar a diferença que há entre tempo e clima. E presta muita atenção no que eu estou falando, tá? E daqui para frente, sempre que tu escutar alguém falando que o clima está chuvoso, o clima está quente, corrige essa pessoa, por favor. Eu faço isso, mas que seja de modo educado e não com arrogância, ok? Pessoal, a diferença entre tempo e clima, então, para entenderem uma vez por todas e não errar mais no dia a dia. Tempo, quando nós falamos em tempo, nós estamos falando das condições atmosféricas em determinado momento, em determinado local. Vamos lá, em determinado momento. Agora eu estou gravando essa aula e tá quente e não tá chovendo.
Mas a previsão é de chuva, a previsão do tempo é de chuva. Ou seja, daqui a 2 horas, simplesmente pode estar chovendo e não mais quente como está agora. Então, mudou o tempo? Sim, mudou. Por que mudou? Porque ele muda, ele varia constantemente. São as condições de determinado momento. E aí, quando eu falo em determinado local, o que eu estou dizendo? Que o tempo não é o mesmo em todos os locais. Aqui, hoje em Santo Cristo, Rio Grande do Sul, está de determinada forma, né? O tempo está se apresentando neste momento de determinada forma. Agora, em Santa Maria, que fica, sei lá, 300 quilômetros daqui, o tempo já pode estar diferente. Lá já pode ter resfriado, né? Resfriado não, esfriado acho que é melhor, né? Lá já pode estar um pouco mais fresquinho e pode estar chovendo. Percebam que eu estou falando de 2 locais diferentes com 2 situações meteorológicas diferentes, ok? Então é isso aí. Tempo são as condições atmosféricas em determinado momento e local. Mudanças constantes, é muito variável. Agora, quando nós falamos em clima, nós estamos falando de algo mais complexo, tá? E pessoal, como é que se define um clima de algum local? Como é que se chega e diz que aqui no sul do Brasil atua o clima subtropical? Não é de um dia para outro, não é de uma semana, de um mês ou de um ano para o outro, tá? Para definir um clima de um local, dizer este clima que atua naquele ou neste local, tem que se analisar aquela região por um período de no mínimo 30 anos, tá? E esse período mínimo de análise se chama normal climatológica, tá? E aí, como é que vai definir o clima? Ué, durante essas 3 décadas de análise, estudos, observações, enfim, os pesquisadores vão vendo como se comporta o tempo, né? Então eles vão ver, as condições atmosféricas aqui, em boa parte no período de um ano, são condições bastante chuvosas, bastante quente, né? Como é que é no inverno? Como é que se comporta aí o tempo no inverno? Faz frio? Não faz? Tá, então se faz, pode ser tal tipo de clima. Se não faz frio, já pode ser outro tipo de clima, né? Tem estações do ano bem definidas? Tem? Então talvez seja aquele clima. Não tem? Então talvez é para esse. Percebem? Eles vão analisando todos esses detalhes, todo o comportamento atmosférico durante esse período de 30 anos. E depois eles vão tirar as suas conclusões, tá? Então, pegando exemplo de novo, o clima subtropical, aqui do sul do Brasil. O que eles analisaram? Que o clima daqui do sul tem as chuvas bastante distribuídas e abundantes, tá? Então não tem aquela questão de chover muito num período e ter seca no outro. Isso já é outro tipo de clima, tá? Aqui não, aqui as chuvas costumam se distribuir bem e tem um bom volume, tá? O que eles analisaram também sobre as temperaturas? Que no verão faz bastante calor e no inverno faz bastante frio. A geada é constante, né? A formação de geada, lembrando que ela não cai, geada se forma, porque o ar resfria muito rápido, então o ar frio passa direto do estado gasoso para o sólido. Isso é a geada, tá? Perceberam também que pode, inclusive, ter a ocorrência de neve, certo? Perceberam que existe outono, existe primavera, ou seja, as 4 estações estão bem definidas. Então, depois de toda uma análise, eles puderam concluir o tipo de clima que atua aqui. Assim também no resto do Brasil e no resto do mundo. Tá? Perceberam a diferença? Então, quando tu quer falar que está quente, que está frio, que está abafado, que está úmido, que está chuvoso, que está muito seco, tu tá falando do tempo, porque não é para sempre, não é por anos e anos que vai se comportar dessa forma, tá? É agora que está assim, e é aqui, tempo, determinado momento e local. Tranquilo? Aqui eu trouxe uma imagem que eu acho que define bem o conceito de tempo que acabamos de ver, tá? Então, um lado da imagem, chuva, do outro lado da imagem, sol e algumas nuvens, tá? Então, isso mostra o quê? A capacidade de variar, né? A instabilidade que é o tempo. Então, tem agora tal característica e depois pode estar com outra característica, ok? Agora seguimos. Pessoal,
Para definir o clima de uma região, existem 4 elementos fundamentais que devem ser analisados, tá? Um desses elementos é a radiação. E vocês vão perceber que tanto os elementos e depois quanto os fatores climáticos, vocês vão perceber que são de fácil compreensão, não tem nenhum segredo, não tem nenhum mistério, nenhuma dificuldade em entender como esses elementos e esses fatores atuam na formação de um clima, tá? E o mesmo vale para as massas de ar. Pessoal, um elemento climático é a radiação. O que é a radiação? Simplesmente é a quantidade de luz de quem? Do Sol, a estrela, né? Do nosso sistema solar, a quantidade de luz que a atmosfera absorve, tá? Parte dessa energia vinda do Sol fica aqui no nosso planeta, e isso é chamado de efeito estufa, porque assim, ó, se não ficasse, se a atmosfera não retesse, a atmosfera, né, oceanos também, enfim, não retessem parte desse calor, seria impossível a vida na Terra, porque a energia ia vir, ia bater e ia voltar toda, ia ser um planeta muito gelado, tá? Então a vida não ia se desenvolver. Agora, só foi possível o surgimento e o desenvolvimento, toda a evolução da vida nesse nosso planeta, graças a esse fenômeno do efeito estufa. E aí vocês podem me dizer, ah, mas eu ouço falar de efeito estufa quando estão falando das mudanças climáticas e aquecimento global. É que a quantidade de gases tóxicos está aumentando na atmosfera graças às atividades industriais, né? E o problema não é exatamente as atividades, não são, aliás, exatamente as atividades industriais em si, mas assim, sim, né? Quer dizer, a forma nada sustentável com que o ser humano lida com a questão da produção e a extração de matérias-primas, enfim, tá? Então, o efeito estufa que está ocorrendo no momento, que é um processo natural sim, mas o que está ocorrendo no momento é uma aceleração desse processo, né? E os níveis de gases tóxicos na atmosfera nunca estiveram tão presentes quanto agora, desde que ocorreram as revoluções industriais, tá? Que tiveram, enfim, início lá na Inglaterra, aproximadamente nos anos 1760, 80, por aí, tá? Então, radiação é a quantidade de calor que fica retida aqui no nosso planeta. Outro elemento climático é a temperatura. O que é a temperatura? É simplesmente a mensuração, a medida da quantidade de calor presente na atmosfera. Simples, tá? E aí, sobre temperatura, eu vou abordar rapidão aqui para vocês o que significa a temperatura máxima, mínima, média térmica e amplitude térmica. Pessoal, são todos esses aqui conceitos que, para quem olha de vez em quando algum telejornal e vê a parte da previsão do tempo, esses conceitos aqui são frequentemente abordados. Esses dois aqui, então, todo dia. A máxima em tal cidade, a mínima em tal cidade, tá? Então isso aí, temperatura máxima é a máxima que determinado local vai atingir. Pode ser no dia, pode ser na semana, no mês, no ano. Por exemplo, Porto Alegre teve no ano de 2019, o ano que passou, registrou a temperatura máxima de 39 graus, tá? Aí é em relação ao ano, mas pode ser a máxima que vai alcançar no dia, a máxima que alcançou na semana, no mês, ok? E o mesmo vale para a temperatura mínima. A Serra do Rio Grande do Sul, no último inverno, no ano de 2019, teve a temperatura mínima registrada em 7,2 graus negativos, tá? Isso aí, temperatura mínima, falando de determinado período, dia, semana, mês, no ano, ok? A média térmica, pessoal, o que é fazer a média de uma coisa? É somar tudo e dividir por um número x, e aí tu vai obter uma média, tá? Então, a média térmica pode se fazer também, a média térmica do dia, da semana, do mês, do ano, tá? É comum, quando tu pesquisa algo sobre algum país, é comum apresentarem a média térmica dele, né? Características, por exemplo, da Irlanda. É possível tu encontrar a média térmica do mês de janeiro, fevereiro até dezembro. Também tu pode encontrar a temperatura mínima que é registrada no inverno, a temperatura máxima que é registrada no verão, tá? São dados interessantes de serem analisados, ok?
Quando se fala em amplitude térmica, se refere à diferença entre a mínima e a máxima registrada. Por exemplo, digamos que tu vê na previsão do tempo que na tua cidade amanhã a mínima será de 12 graus e a máxima será de 25 graus. Qual é a amplitude térmica? Qual é a diferença que tem ali? 12, eu falei 13 e 25, né? Acho que foi isso. Então, a amplitude vai ser de 12 graus, tá? É só subtrair, a máxima é 25, a mínima 13, quanto dá de amplitude? Quanto dá de diferença entre a mínima e a máxima registrada? 12 graus, neste caso. Simplesmente isso é amplitude térmica, tá? Outro elemento climático é a umidade. Pessoal, também é muito tranquilo entender. O que é a umidade? É simplesmente a quantidade de água encontrada na atmosfera, mas água no seu estado gasoso, vapor de água presente na atmosfera. E aí eu já trouxe aqui para vocês, mas em questão de curiosidade mesmo, ou de esclarecimentos, enfim, o significado de umidade relativa e absoluta. Eu confesso que eu tive que ler e olhar alguns vídeos sobre a umidade relativa. Eu mais ou menos entendi o que era, mas eu não me sentia preparado para explicar para vocês. É uma coisa que as pessoas costumam ter bastante dúvida no dia a dia. Então eu espero que da forma que eu passar para vocês fique claro e compreensível. Pessoal, a umidade absoluta é a quantidade total de vapor da água presente na atmosfera, tá? A quantidade total de umidade presente. Então, a umidade absoluta está em, sei lá, 90%, tá? Esta é a umidade total. Agora, quando se fala em umidade relativa, é o seguinte: a atmosfera suporta determinada quantidade, determinado número, enfim, de vapor da água presente, tá? Conforme a temperatura. Digamos que numa temperatura de 26 graus suporta tal quantidade de umidade presente, tá? Quando se fala em umidade relativa, se refere ao quanto do total está presente na atmosfera. Por exemplo, se falar, amanhã a umidade relativa do ar vai estar em torno dos 20%, tá? Então quer dizer que ela vai estar baixa, ou seja, faltam 80% para ela atingir o nível de saturação, ou seja, a quantidade máxima que naquela temperatura a atmosfera vai suportar. Ou se falar que a umidade relativa do ar está em torno de 80%, significa que faltam 20% de umidade para atingir a quantidade máxima que naquela temperatura a atmosfera vai suportar, tá? Eu acho que deu para compreender, né? Agora, sobre a pressão atmosférica, pessoal, o que é? Pressão atmosférica é simplesmente o peso que o ar exerce na superfície. Sim, porque o ar tem peso. E digo mais, o ar frio é mais denso, é mais pesado que o ar quente. Porque quando o ar é quente, as partículas, ou as moléculas, enfim, indo agora para a química, então já me confundi. Moléculas, eu acho, né? Quando o ar é quente, as moléculas estão mais espalhadas. Isso torna o ar mais leve, tá? Agora, quando o ar é frio, as moléculas estão mais próximas uma das outras. E isso torna o ar mais pesado. E aí eu andei pesquisando e um exemplo que o cara deu no vídeo é a água no estado líquido e no estado sólido. Quanto mais frio fica, mais as moléculas se juntam. Por isso, o gelo tem essa consistência, tá? Então, o gelo, digamos, é mais denso, digamos assim, que a água, tá? Em estado líquido, no caso. Então, essa é a diferença. Isso é a pressão atmosférica, o peso que o ar exerce, tá? Agora, seguimos, então, para o próximo slide. Aqui, ó. Se alguém aí assistiu os meus vídeos de cartografia, parte 1 e parte 2, e se não assistiu, quiser assistir, é importante, vai lembrar o conceito de isoieta, tá? Pessoal, isoietas são, no mapa, linhas que unem pontos de igual precipitação. Então aqui, ó, eu trouxe esse mapa aqui
isoietas anuais médias, período de 1977 até 2006, tá? Eu trouxe isso aqui para fazer uma referência ao elemento climático de umidade. Então nós podemos perceber que quanto mais indo para o verde, quanto mais azul vai ficando, maior é a quantidade de chuva registrada aí nesses locais, tá? Eu não sei se vocês enxergam bem aí, mas tem um monte de curvas aqui, ó, linhas, tá? Linhas unindo pontos de igual precipitação. As isoietas, como eu acabei de falar. Então nós podemos perceber que aqui no norte do Brasil é a região que mais registra quantidade de chuva, né? Podemos perceber também que aqui o Nordeste, ó, indo do amarelo para cá, laranja, vai ficando vermelho. O Nordeste é a região do Brasil que apresenta as menores quantidades de chuva. E se tu seguir olhando a segunda e a terceira aula, tu vai entender por que o Nordeste registra pouca chuva, tá? Aí a gente pode perceber que aqui, ó, indo para o centro-oeste, sul é um pouquinho mais equilibrado, certo? Então aqui no norte, olha só, os níveis mais azuis, né? Quanto mais forte o azul, mais chuva. Então aqui, ó, no estado do Amazonas, Acre, Pará, tá? E temos também aqui uma imagem referente ao elemento climático de temperatura, onde nós podemos também perceber as diferenças de temperatura no nosso país. Olha só, indo do amarelo, e quanto mais azulzinho vai ficando, mais frio, né? Mais baixa é a temperatura. Indo para o laranja, para o vermelho, é mais quente. Então nós podemos perceber que a área mais quente do nosso país é aqui, ó, o norte e o nordeste. E lembram sempre, pessoal, por que são as áreas mais quentes? Porque são as áreas mais próximas à linha do Equador, que é a que recebe a maior quantidade de luz solar, tá? Então, à medida que aqui, ó, vai se afastando do Equador, a quantidade de luz recebida não é tão grande, por isso as temperaturas registradas, uma média térmica anual, digamos, essa média não vai ser tão alta, tá? Então, aqui nesses tons, ó, mais alaranjados, e aqui, ó, os alaranjados mais fortes, onde realmente faz mais calor. E podemos perceber que à medida que vai se afastando do Equador, que passa aqui, vai ficando então menor a temperatura. Tanto que aqui o nosso Rio Grande do Sul, então, né, ele registra as cores mais amarelinhas. Então, pegando aqui, eu moro, né, no noroeste do estado, segundo a cor, a média térmica anual é em torno de 20, 21 graus, tá? Já aqui, se pegar esses trechos da região norte e nordeste, a média térmica vai ficar em torno de 28 e 30 graus, certo? Bom, dos elementos climáticos é só isso aí, são apenas 4 e são tranquilos de entender, né? Agora nós vamos para os fatores climáticos, que são um pouco mais para se falar, mas é realmente muito fácil de entender. Querem ver? Olha só, pessoal, um dos fatores climáticos, e aí eu já vou ter que pegar aqui o meu globo para ajudar. Um dos fatores climáticos, pessoal, é a latitude. Lembrando, o que é latitude? Eu tenho vídeo disso aqui no canal, tá? Dá uma olhada nos últimos, é muito importante. Se tu não tem clareza do conceito de latitude, longitude, paralelos, enfim, é importante que tu olhe esses vídeos, eles ficaram bem legais, tá? Pessoal, o que é a latitude? É simplesmente a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, que passa aqui no meio do planeta, dividindo ele em 2 hemisférios. Norte, setentrional ou boreal, são 3 nomes, ou sul, meridional e austral, tá? Então, seguinte, pessoal, como é que a latitude pode ser um fator climático? Simples, quanto maior, repito, quanto maior a latitude, significa que mais distante do Equador está. Lembrando que a latitude vai de 0 a 90 graus para o norte e de 0 a 90 graus para o sul. Então, uma cidade que está localizada numa área de 60 graus de latitude, seja para o norte ou para o sul, ela está numa área de alta latitude, tá? De média a alta, aliás. Por quê? Porque ela está bem distante do Equador. E quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Por quê? Pelo que eu acabei de falar. Porque o Equador é a área do planeta que mais recebe luz solar. E lembrando, qual é o motivo disso? A inclinação do nosso planeta, tá? Então os raios solares batem de forma mais direta aqui. E quanto mais para cima,
Quanto mais se aproxima dos polos, os raios solares batem de forma mais inclinada, tipo raspando, tá? Isso justifica o fato de que quanto mais longe do Equador, mais frio fica. Então essa é a influência da latitude enquanto um fator climático. E aí vamos fazer referência ao Brasil. Por que o Brasil, em sua maior parte, apresenta altas temperaturas? Porque o Equador passa no nosso país, tá? O Brasil, a latitude dele para o sul, se eu não me engano, vai até 33 graus. Então ele não está muito distante do Equador. E quem é a região do Brasil que está mais distante? A região sul. E qual é a região do Brasil que mais faz frio? A região sul, tá? Mas ainda assim ela não está assim, ó, tão distante do Equador. Por isso ela também costuma fazer bastante calor no verão, tá? Então essa é a influência da latitude. Agora, quanto à altitude. Pessoal, o que é altitude? Simplesmente é a altura, digamos assim, de um local pegando como base o nível do mar, tá? O nível do mar é 0 metro. Então, para tu saber a altitude de uma cidade, tu vai calcular o quanto acima do mar ela está, né? E por que isso influencia num clima, no tipo de clima que vai atuar? Por que é um fator climático? Porque quanto maior a altitude, mais frio vai ser. Porque quanto mais baixo na superfície, quanto mais próximo ao nível do mar, maior retenção de calor há, tá? E aí a atmosfera tem uma regrinha, quanto mais alto, mais frio, né? Então essa é a influência da altitude enquanto um fator climático. Por exemplo, a capital da Bolívia, La Paz, está numa altitude de 3.400 metros. Pessoal, são 3 quilômetros, mais de 3 quilômetros acima do nível do mar, tá? Então isso influencia, por isso lá faz bastante frio. E tem também a questão do oxigênio. O ar vai ficando um pouco mais, digamos, difícil de respirar para quem não é acostumado, né? Então, quando os jogadores de futebol vão para uma região mais alta, com mais altitude do que eles estão acostumados, eles devem ir dias antes, fazer os seus treinos lá, para o organismo se adequar àquela quantidade menor de oxigênio presente, certo? Então essa é a altitude. Agora, continentalidade e maritimidade, um encaixa no outro, pessoal, é muito fácil. O que é continentalidade? É uma regrinha, tá? Quanto mais para o interior do continente, mais quente vai ser. Sabe por quê? Porque, pessoal, o mar funciona como um regulador térmico, tá? Então, há uma troca entre o mar e o continente, ali as regiões próximas. O mar manda para o continente a chamada brisa marítima, que funciona como um regulador térmico. Então, por isso uma cidade litorânea não vai nunca fazer tanto calor quanto uma cidade que está mais para o interior do continente, tá? E aqui eu disse que se encaixam, aqui eu já acabo falando da maritimidade. O que é a maritimidade? Quanto mais próximo do mar, mais fresquinho vai ser, tá? Repetindo. Continentalidade. Quanto mais distante do mar, quanto mais para o interior do continente, mais quente vai ser e também mais frio, tá? E quanto mais próximo do mar, menor vai ser a amplitude térmica. Por quê? Porque ali o mar está funcionando como um regulador térmico, certo? Brisa marítima, um pouquinho mais fresquinho, tá? Por exemplo, eu fui no início desse ano para Torres, né? E olha só, não teve nenhum dia assim de muito calor, não faz temperaturas muito altas. E aí, enquanto, digamos assim, podem ver na previsão do tempo lá no alto do verão, enquanto nas cidades litorâneas vai marcar, tipo, amanhã máxima de, sei lá, 27 graus, numa cidade do noroeste do Rio Grande do Sul, né, ou seja, mais distante do mar, vai fazer, sei lá, 38 graus. Percebe a diferença de 27 numa cidade litorânea para 38 numa cidade no interior? Aí que é a questão da continentalidade e da maritimidade. Outra influência enquanto fator climático são as correntes marítimas, tá? Pessoal, as correntes marítimas, grandes porções de água, digamos assim, que influenciam no clima de determinado local, tá? Aí, aqui entra também essa questão de regulador térmico, né? Não tem muito o que falar. As correntes marítimas,
Eu falei porções de água, né? Mas é mais a questão das porções de ar. Desculpa, me confundi. Seria mais em relação às massas de ar, tá? Que vão levar umidade para determinado local, certo? Então isso vai influenciar ali no tipo de clima que vai atuar, na quantidade de chuva, né? Outro ponto que é um fator climático é a vegetação, porque, pessoal, é certo, um local que tem mais vegetação vai ter mais umidade, porque existe um processo chamado evapotranspiração, que é a transpiração tanto da água dos rios, digamos, quanto das plantas, tá? As plantas evaporam muito, né? Então elas ajudam a produzir nuvens, elas ajudam a levar umidade para a atmosfera. Tanto que, eu não botei nos slides, mas na região amazônica tem a formação do que se chama de rios voadores. É o seguinte, se forma uma massa de ar quente e úmida no Oceano Atlântico que vai e atua na região amazônica. Lá ela descarrega a umidade, então chove. Só que como faz muito calor lá e como tem muita água e muita vegetação, rapidamente ocorre a evapotranspiração. E aí, pessoal, é muita água que se acumula na atmosfera. E essa umidade que se forma lá com esses rios voadores atua por todo o Brasil, inclusive aqui no sul, tá? Mas por que esses rios voadores chegam até aqui o sul? Ele iria adiante, tá? Ele iria mais para o centro da América do Sul. Só que o que ele encontra como uma barreira? A Cordilheira dos Andes. Então, vai indo, e aqui está a cordilheira, então essa grande quantidade de umidade, ela faz esse desvio e aí ela começa a descarregar a sua umidade e começa a causar chuva nos locais que ela vai passando. Então, ela atravessa todo o Brasil e chega até aqui. Daí a importância de manter a floresta amazônica preservada. Depois, quando boa parte dela tiver sumido, não adianta se fazer de desentendido quando não tiver mais muita chuva no país, tá? Porque essa massa de ar que se forma lá, e que é o conteúdo da próxima aula, essa massa de ar, ela é responsável por muita chuva levada a todo o Brasil, tá? Então fica a dica aí, preservar a floresta. Último fator climático, pessoal, é o relevo. E na verdade isso já vai ao encontro com o que eu acabei de falar. Dependendo do relevo de uma região, ele pode impedir, quanto a essa altura, né, enfim, de uma montanha, por exemplo. Se uma massa de ar se deparar com uma elevação, como uma montanha, isso pode servir como uma barreira natural. Então pode impedir que a umidade atravesse essa elevação, né, natural, claro, pode impedir que ela atravesse, e aí o que tem do outro lado dessa elevação vai acabar ficando na seca, tá? Não vai receber a umidade. Então, graças ao relevo enquanto fator climático, muita água que se forma lá na região amazônica vem aqui para o sul, como eu acabei de falar, porque a Cordilheira dos Andes não deixa aquela massa de ar ir adiante, então ela vem e faz um desvio, né? Funciona bem, certo? Essa ilustração aqui representa o que eu falei antes para vocês, a inclinação da Terra e a forma com que os raios solares batem no nosso planeta, atingem o nosso planeta. Então aqui nós podemos ver o seguinte, ó, a Terra inclinada, certo? Podemos ver a área aqui, ó, do meio, ou seja, onde passa a linha do Equador, recebendo a maior quantidade de luz. E aí, à medida que se afasta, ou seja, à medida que a latitude aumenta, ou seja, à medida que se afasta da linha do Equador, seja para o norte ou para o sul, os raios solares vão batendo de forma um pouco mais inclinada. Por isso aqui nós temos nos extremos norte e sul as áreas polares, tá? E aí as zonas térmicas ou climáticas da Terra se dividem da seguinte forma. Aqui, ó, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, ou seja, entre os dois trópicos, temos a zona tropical ou intertropical. Por que tropical ou intertropical? Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Daí vem o nome, tá? Então é essa área laranja aqui. E aqui a imagem está destacando, né, a zona equatorial, porque aqui passa o Equador, então muito calor, porque recebe muita luz do Sol. Aí, entre o trópico e o círculo polar, tanto no norte quanto no sul, entre esses dois paralelos, temos as zonas
temperadas. Acima, obviamente, a zona temperada norte e abaixo a zona temperada sul. Eu costumo dizer que essa zona temperada é um meio termo entre o muito quente e entre o muito frio, tá? Pessoal, e dizendo uma coisa para vocês, o sul do Brasil, por causa do comprimento do país, essa região faz parte da zona temperada. Por isso, então, aqui tem também são registradas, aliás, temperaturas menores do que as regiões norte, nordeste, certo? E aí, por fim, pessoal, do círculo polar até o fim, ou seja, o círculo polar está em 66 graus de latitude. Então, desses 66 graus até os 90, que é onde acaba a latitude, tanto norte e sul, temos as zonas polares, tá? Então, aqui em cima, a zona polar ártica e aqui embaixo, a zona polar antártica, tá? Polo norte, polo sul. Vamos repetir as zonas térmicas, certo? Zona tropical ou intertropical, entre os trópicos. Zona temperada norte e temperada sul. E zona polar ártica e zona polar antártica. Tranquilo, né, gente? São só 3 nomes, na verdade, se tu olhar bem para decorar. Decorar não, eu usei a palavra errada. Para saber, né? Não é algo difícil. Vamos lá, próximo. Aqui quanto a baixa, média e alta latitude. Na verdade, eu já estou abordando isso aqui desde antes, né? Pessoal, zona de baixa latitude é a área que fica entre os trópicos, assim como a zona tropical ou intertropical, tá? Falando de zona climática da Terra. Aqui em relação à latitude, então entre os trópicos é a baixa latitude. Portanto, se tu ouvir uma cidade que situa-se em baixas latitudes, há muita chance de essa cidade ter grandes temperaturas ou altas temperaturas, tá? Entre o trópico e o círculo polar temos as médias latitudes. Na verdade, corresponde à zona temperada, né? Então, aqui entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico temos a média latitude, ou, né, a zona temperada norte. E quando se fala em alta latitude, é do círculo polar em diante. Então, de 66 graus até 90 graus, temos altas latitudes. Se eu falar em países que têm altas latitudes, eu posso citar lá aqueles 3 do norte da Europa. Noruega, Suécia e Finlândia. Aqueles 3 mais compridinhos. Aqui, ó, vocês não vão enxergar, eu acho, mas são os 3 mais compridinhos, tá? Eles estão em áreas de altas latitudes, por isso faz muito, muito frio lá. Já o Brasil, a maior parte do seu território está em áreas de baixas latitudes, porque não está muito distante da linha do Equador, ok? Então, seguindo, é bem tranquilo, né? Aqui, ó, temperatura média anual. Pessoal, obviamente, aquela regrinha, né? Laranja, vermelho, quanto mais forte, mais quente é, maiores as temperaturas. E aí percebam o seguinte, olha essa faixa vermelhona aqui no meio do planeta. O que eu acabei de falar? Meio do planeta. Por quê? Por que essa cor vermelha que significa altas temperaturas, né, na média, por que ela está no meio do planeta? Porque é a área que mais recebe quantidade de luz do Sol, portanto é mais aquecida, tem muito calor, ok? E aí quanto mais se afasta, percebam que vai indo para o laranja, amarelinho, vai ficando no azulzinho, ou seja, vai ficando cada vez mais frio, porque os raios solares vão batendo de forma mais inclinadas, tá? Bom, aqui é o último ponto da nossa aula. Gente, o Brasil é o maior país tropical do mundo. E para falar isso de novo para vocês, eu vou voltar o slide para explicar certinho. Ó, nesse mapa aqui está o Brasil. O que é um país tropical? É um país que está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Ou seja, está na zona térmica ou climática tropical ou intertropical. Quando se fala que o Brasil é o maior país tropical, significa que de todos os países que estão nessa faixa do planeta, o Brasil é o maior, tá? Só para você saber, o Brasil é o 5º maior país do mundo, tá? E dentre os países que estão na zona térmica tropical ou intertropical, o Brasil é o maior, tá? Moro num país tropical. Tem aquela música, né? País tropical. Isso aí, certo? Vamos lá. Agora,
por causa da sua tropicalidade, ou seja, por estar nessa zona tropical, o Brasil sofre influência de duas zonas de convergência. Ah, mas eu não vou falar sobre zonas de convergências sem dizer o que isto significa. E o conceito é simples, assim como tudo nesse conteúdo aqui. Pessoal, zona de convergência simplesmente é a interação de ventos que vêm das zonas de média latitude e se misturam aí com os ventos da baixa latitude. Então, eu vou voltar mais um slide para falar sobre isso. Olha só, é simples. Os ventos que se formam aqui em áreas de média latitude interagem com os ventos que se formam aqui em zonas de baixa latitude, ou seja, próximos à linha do Equador. E aí a interação desses ventos de partes diferentes do nosso planeta causam as chamadas zonas de convergência. E aqui no Brasil atuam duas, a ZECITE e a ZACAS. Pessoal, nomes talvez novos para vocês, mas de fácil compreensão também. Zona de Convergência Intertropical. ZECITE, de novo, Zona de Convergência Intertropical. E ZACAS é Zona de... Tá errado. É ZCAS, agora que eu percebi, ok? ZCAS, troquei a letra, mas ok, vocês vão entender. Então, fingem que aqui tem um C e que aqui tem um A. Então, o nome é Zona de Convergência do Atlântico Sul. E por que eu botei, pessoal, dessa forma aqui? Por que eu escrevi dessa forma aqui? Para mostrar a direção que essas zonas de convergência atuam, tá? A zona de convergência intertropical, a ZECITE, atua nesse sentido aqui, e o nome já diz isso para vocês, intertropical. Então ela atua neste sentido aqui. Já a zona de convergência do Atlântico Sul, ela se forma na região amazônica, tá? Na Amazônia Ocidental, e vai atravessando o nosso país em direção ao Atlântico Sul. Quer ver? Essa imagem mostra bem isso. Bom, obviamente aqui vocês compreendem que tem a América do Sul, né? Então aqui em cima, ó, está sendo representada a zona de convergência intertropical. Ó, ela vai neste sentido aqui. Pessoal, ela pode, às vezes, conforme ela vai andando, né, ela pode, às vezes, subir um pouco e também descer um pouco. Mas, de forma geral, ela fica aqui nessa zona intertropical, tá? E aí ela vai levando bastante chuva por onde ela passa. Já as ZACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, ela vai mais ou menos aqui, ó, da Amazônia Ocidental. Como eu falei, ela vai atravessando o país. Olha a quantidade de nuvens, a quantidade, então, de umidade que essa zona vai levando. E ela vai em direção ao Atlântico Sul. Elas costumam atuar mais nos primeiros meses do ano, tá? Ali no verão. E essas ZACAS, essa zona de convergência do Atlântico Sul, ela é responsável por aquelas grandes enchentes que ocorrem principalmente na região sudeste, ali nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Principalmente esses dois, durante o período do verão. Então é muito comum nos meses de janeiro, fevereiro, março, ter notícias de enchentes, deslizamentos que podem ocorrer em relevos íngremes, né? Em relevos bastante inclinados, né? Então é isso aí. Agora vocês já sabem por que pode chover tanto no início do ano nessas regiões. Bom, para essa aula é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha sido uma boa introdução para vocês. Por favor, não deixe de assistir o vídeo número 2, a aula número 2 e a aula número 3, onde eu vou falar das massas de ar atuantes no Brasil e dos climas do Brasil, tá? Vão ser aulas também muito legais. Então eu espero que tenham gostado e espero vocês na próxima. E não esquece, se tu tem algum conhecido, parente, amigo, enfim, que vai fazer vestibular, isso aqui costuma cair, tá? Climatologia é um conteúdo que costuma cair bastante no Enem, então passa adiante o vídeo, quem sabe ajuda. É para isso que eu estou fazendo, para mais pessoas terem acesso e ajudar de alguma forma, ok? Então, até mais. Tchau!